Bom dia, gente. Estamos em mais uma live, a 8ª live, falando sobre o nosso livro Conversando com Deus. É isso aí. E hoje a gente está na página 85. É isso aí, 85. E hoje foi bem profundo, hein? Quem não viu a live de ontem, a número 7, eu digo para você ver essa live, escutar essa live, porque foi uma live profunda, tá? A gente entrou em várias questões do nosso eu, do nosso espiritual, né? Várias questões que a gente se pergunta e mexeu bastante. Tenho certeza que quem escutar vai ficar bem mexido com essa live que a gente fez. Vou tomar uma aguinha aqui. Para você mulher, a gente já está fazendo uma listagem, tá? Uma listagem para mulheres, e a gente já está bolando o encontro para mulheres, tá? Então assim, se você sentir, tá? Coloca seu nome ali na clínica, só ligar lá, marcar, tá? A gente já está com uma listagem, já tem bastante gente, tá? Mulherada de peso, né? Tá bem mais mulher do que homem, né? Homem deu 10, mulher vai dar umas 50. As mulheres gostam de se juntar. E é isso, tá? Vamos lá? Vamos começar? Minha vida não é perfeita e nem está perto de ser. Eu não sou perfeito. Na verdade, sou cheio de defeitos. Desejo, às vezes, de todo o coração poder corrigi-los, saber as causas de meus comportamentos, os motivos das minhas desgraças, o que faz com que me desvie do caminho. Por isso, procurei o Senhor. Não consegui descobrir a resposta sozinho. Bom dia Marisa, bom dia Inês. Olha só, isso aqui é Nil perguntando, tá? É Nil perguntando naquele momento que ele estava tão fragilizado, né? Estava praticamente mendigo, né? E não tendo o que comer, ele chega nesse momento e faz, né, essa carta. Daí Deus fala: estou feliz por ter feito isso. Sempre estive aqui para ajudá-lo. Você não tem de descobrir a resposta sozinho, nunca teve. Daí Nil: para isso parece tanta presunção. Simplesmente sentar-me e dialogar com o Senhor assim, e imaginar que o Senhor está respondendo, quero dizer, é loucura. Daí Deus fala: eu entendo. Os autores da Bíblia eram todos sãos, mas você é louco. Os autores da Bíblia foram testemunhas da vida de Cristo e registraram fielmente o que ouviram e viram. Daí Deus fala: correção. A maioria dos autores do Novo Testamento nunca conviveu, conheceu, ouviu Jesus em suas vidas. Eles viveram muitos anos depois que ele deixou a terra. Não reconheceriam Jesus de Nazaré se o vissem na rua. Os autores da Bíblia tinham muita fé e eram grandes historiadores. Ouviram as histórias que foram contadas a eles e a seus amigos por pessoas mais velhas, que os tinham ouvido de outras pessoas mais velhas, até finalmente fazerem um registro escrito. E nem tudo que os autores da Bíblia escreveram foram incluído no documento final. Os ensinamentos de Jesus já tinham levado ao aparecimento de igrejas, e como acontece sempre que as pessoas se reúnem em grupos formados em torno de uma ideia influente, havia certos indivíduos dentro dessas igrejas ou desses enclaves que determinavam que partes da história de Jesus seriam contadas e como. Esse processo de selecionar continuou durante toda a compilação e produção literária
e a publicação dos evangelhos e da Bíblia. Até mesmo vários séculos depois que os textos sagrados originais foram escritos, um concílio determinava, mais uma vez, que doutrinas e verdades deviam ser incluídas na Bíblia então oficial, e quais seriam prejudiciais ou prematuras para se revelar às massas. E também houve outros textos sagrados, escritos em momentos de inspiração por alguns homens, que não eram mais loucos do que você. Daí Neil fala: está insinuando que estes escritos poderiam um dia tornar-se sagrados? Daí Deus fala: meu filho, tudo na vida é sagrado. Sendo assim, estes escritos também são. Mas eu não farei com você um jogo de palavras, porque sei o que quer dizer. Não, eu não estou insinuando que este manuscrito um dia se tornará sagrado. Pelo menos, não antes que se passem séculos, ou que a linguagem se torne obsoleta. O problema é que a linguagem aqui é muito coloquial e contemporânea. As pessoas presumem que se Deus quisesse falar diretamente com você, não o faria como se fosse o amigo que mora na casa ao lado. A linguagem deveria ter uma estrutura unificadora, senão divinizadora. A linguagem deveria ter uma estrutura unificadora, senão divinizadora. Nunca escutei essa palavra, divinizadora. Divino, né? Uma certa dignidade, um quê de santidade. Como eu já disse, isso é parte do problema. As pessoas pensam que Deus só aparece de uma forma. Tudo que não corresponde a esta forma é visto como blasfêmia. Como eu já disse, Neil fala, né? Como eu já disse, mas vamos ao âmago da nossa questão. Por que acha loucura conseguir dialogar com Deus? Não acredita na oração? Sim, mas isso é diferente. Para mim, a oração sempre teve um só sentido. Eu peço e Deus permanece imutável. Bom dia, Aninha. Deus nunca respondeu a uma oração? Deus, né, falando. Daniel fala: ah, sim, mas nunca verbalmente. Aconteceram todos os tipos de coisas em minha vida que me convenceram de que eram uma resposta muito direta à oração, mas Deus nunca falou comigo. Eu entendo. Então esse Deus em que você acredita pode fazer qualquer coisa, menos falar? É claro que Deus pode falar, se quiser. Só não parece provável que Ele iria querer falar comigo. Deus, meu, tá puto já com Deus aqui. Essa é a causa de todos os seus problemas na vida. Não achar que merece que Deus fale com você. Como pode esperar ouvir a minha voz se pensa que não merece que eu fale com você? Eu lhe digo que estou fazendo um milagre neste exato momento, porque não só estou falando com você, como também com todas as pessoas que estão lendo este livro. Estou falando com todas elas agora. Sei quem são, sei quem lerá estas palavras e que, como acontece com todas as minhas outras comunicações, algumas dessas pessoas não ouvirão palavra alguma. Bem, isso me faz lembrar de outro fato. Já estou pensando em publicar este material enquanto está sendo escrito. Sim, o que há de errado nisso? Não podem dizer
que eu estou inventando essa história toda visando lucro. Isso não torna o livro suspeito? Seu objetivo é escrever algo que o faça ganhar muito dinheiro? Não, não é por isso que eu comecei este diálogo. Eu o coloquei no papel porque há 30 anos minha mente é atormentada por perguntas que eu desejo desesperadamente que sejam respondidas. A ideia de transformar tudo isto em um livro veio depois. Daí Deus fala, foi minha. Sua? Sim. Não acha que eu iria deixá-lo desperdiçar todas essas maravilhosas perguntas e respostas? Acha? Eu não tinha pensado nisso. No início, só queria que as perguntas fossem respondidas, que a frustração e a procura terminassem. Ótimo. Então pare de questionar os seus motivos. Você sempre faz isso. E vamos prosseguir. Olha só, gente. Então a gente finalizou aqui o capítulo 2. E quantos de nós achamos que Deus não fala com a gente, né? Escutar realmente, assim, escutar eu acho que também não escutei, né? Mas através da sincronicidade, através de, né, tipo, de a gente identificar no outro Deus falando com a gente, isso já muitas vezes, praticamente todo dia eu tenho um insight, eu tenho uma presença, assim, sabe, que eu falo assim, putz, Deus está aqui, né? Deus, essa palavra, essa frase, né? Foi bem interessante. Vou contar um caso para vocês aqui dessa fala com Deus, né? A gente foi para Bonito e eu tava com a Lu, com as crianças, e a gente ficou num hotel ali em Londrina, e a gente ficou ali no Bourbon e é atrás da catedral. E o que aconteceu? Que o sol está nascendo, olha só que top, o sol ali nascendo, muito top, vindo com tudo, hein, hoje vai ser quente. E daí o que aconteceu, gente? A gente foi na catedral, ali de manhã, tava meia vazia, daí a gente foi nas 4, a gente sentou, eu sentei e falei assim, né, que Deus se faça presente na minha vida, que tenha muita harmonia. As meninas estavam meio, né, uma indicando com a outra, assim, né, e eu falei, não, que tenha muita harmonia, que a gente consiga sentir a presença de Deus na nossa vida. Eu fechei os olhos, fiz minha oração lá dentro da igreja, e daí quando eu saí, a gente saiu nós 4, daí tinha umas florzinhas assim, né, umas florzinhas. E eu peguei 3 florzinhas e dei uma para cada uma. E daí vem correndo um mendigo lá do outro lado da rua e começa a falar, nossa, que atitude bonita, que atitude bonita. Continue sempre assim, você vai plantar no coração delas essa maneira de expressar o amor, alguma coisa assim foi o que a gente falou. E ali eu olhei pra lua assim, né, dela assim, tipo assim, nós dois enxergamos e sentimos a presença, né? Não era um mendigo falando, né? Era Deus no mendigo falando pra gente. Então, eu falei para as meninas assim, né, o que tinha acontecido, e ali foi uma presença, realmente uma presença divina, perceptível, muito perceptível ali. E isso veio, e Deus, ele nasce, ele consegue se perceber quando a gente é espontâneo. Em vários livros que eu venho lendo, né, a gente tem que buscar sempre pela espontaneidade. Deus, ele é liberdade, verdade e amor. Então, quando eu estou espontâneo, eu estou irradiando toda a liberdade que o meu eu interior quer manifestar. E eu, como sou Deus vivendo aqui na Terra, como todo mundo é Deus vivendo aqui na Terra, ele se
liberta, ele se manifesta. Tira aquela jaqueta, né? Tira aquela armadura do ego, né? De querer parecer algo que não é. Então, ali foi uma maneira que eu estou falando para vocês, aconteceu faz umas 2 semanas aí, e foi uma presença realmente de Deus na nossa frente, na nossa frente, né? Na nossa vida. Então, quem de vocês já conseguiu conversar com Deus, né? Muita gente conversa, escreve, escuta, né? Cada um de nós vai ter um canal mais aberto. Cada um vai ter um canal mais aberto, um canal que consiga ter essa percepção mais clara, né, de Deus na sua vida. E como é importante isso, gente, como é importante a gente ter isso. Isso dá fundamento ao nosso dia, isso dá, né, dá substância, né? Sem Deus não tem substância, né? Eu sempre falei, tipo, um casal sem Deus, ele não tem substância. Eu estava falando ali para a Lu, nós ali acordando, eu falei, tem algo aqui no meio, aqui no nosso meio, eu falei, tem algo aqui entre a gente. Daí eu falei, é Deus, né? E daí quando tem isso, quando tá essa trindade formada e percebida, tudo fica diferente, tá? Tudo fica diferente. Ó, Valéria, quando eu clamo por Deus, sempre aparece um vídeo, uma mensagem que me toca o coração. Olha só que legal. Bem isso, a gente tem que estar sempre nesse querer ver, sabe? Nesse olhar que busca ver, esse olhar que tem essa percepção, né? Vou tomar um golinho de água aqui. Gente, hoje o dia vem com tudo. Capítulo 3, 6 e 17. Vamos lá. Bem, eu tenho centenas de perguntas, milhares, milhões. E o problema é que às vezes não sei por onde começar. Daí Deus fala, apenas faça uma lista das perguntas e comece por algumas delas. Agora vá em frente. Faça uma lista das que lhe ocorrem. Algumas parecerão muito simples e bobas. Pare de fazer julgamentos contra si mesmo. Apenas faça a lista. Está bem. Aqui estão as perguntas que me ocorrem neste momento. Quando a minha vida finalmente vai melhorar? O que é preciso para eu conseguir ter ao menos um pouco de sucesso? Algum dia a luta vai terminar? 2. Quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? Eles têm de ser sempre difíceis? 3. Por que eu nunca consigo ganhar dinheiro suficiente? Estou destinado a viver sempre com dificuldades financeiras? O que está me impedindo de realizar todo o meu potencial no que diz respeito a isso? 4. Por que eu não posso fazer o que realmente quero com a minha vida e ainda assim ganhar dinheiro? 5. Como posso resolver alguns dos meus problemas de saúde? Fui vítima de problemas crônicos suficientes para uma vida inteira. Por que eu estou tendo todos estes agora? 6. Qual é a ligação kármica que devo aprender aqui? O que estou tentando conhecer a fundo? 7. A reencarnação existe? Quantas vidas passadas eu tive? Quem fui nelas? O débito kármico é uma realidade? 8. Às vezes eu me sinto muito sensível às forças psíquicas. A mediunidade existe? Eu sou médium? As pessoas que afirmam ser médiums estão fazendo um pacto com o demônio?
9. É certo receber dinheiro para praticar o bem? Se eu escolher realizar um trabalho de cura no mundo, o trabalho de Deus, posso realizá-lo e também ficar em boa situação financeira? Ou as duas dádivas são incompatíveis? O sexo é permitido? Qual é a verdadeira história por trás dessa experiência humana? O sexo é apenas para a procriação, como dizem algumas religiões? A santidade e a iluminação são conseguidas através da negação ou transmutação da energia sexual? É certo ter sexo sem amor? Apenas a sensação física é um motivo válido? 11. Por que o Senhor tornou o sexo uma experiência humana tão boa, surpreendente e intensa, se todos nós devemos evitá-la o máximo possível? Eu não compreendo. E por que todas as coisas são boas, todas as coisas boas são imorais, ilegais e engordam? 12. Há vida em outros planetas? Temos sido visitados por esses seres? Estamos sendo observados agora? Enquanto vivermos, teremos provas definitivas e incontestáveis da vida extraterrestre? Cada forma de vida tem o seu próprio Deus. Cada forma de vida tem seu próprio Deus. O Senhor é o Deus de tudo? A utopia algum dia será possível no planeta Terra? Deus mostrará a si mesmo às pessoas da Terra, como prometeu? Haverá uma segunda vinda? Haverá um fim do mundo? Ou um apocalipse, como foi profetizado na Bíblia? Há uma única religião verdadeira? Se houver, qual é? Essas são algumas das minhas perguntas. Como já disse, tenho muitas mais. Algumas me deixam sem jeito, porque parecem muito bobas. Mas, por favor, responda-as, uma de cada vez, e vamos conversar sobre elas. Está bem, vamos fazer isso agora. Não se desculpe por essas perguntas, elas são feitas por homens e mulheres há séculos. Se fossem tão bobas, não seriam feitas por todas as gerações. Então, vamos à primeira pergunta. Eu coloquei em vigor leis no universo que tornam possível você criar exatamente o que escolher. Essas leis não podem ser infringidas e tampouco ignoradas. Você as está seguindo neste momento, mesmo enquanto lê isto. Não pode deixar de segui-las, porque é assim que as coisas funcionam. Não pode desviar-se ou operar fora delas. Em todos os minutos de sua vida, você tem operado dentro delas, e tudo que já experimentou foi criado por você. Você tem uma parceria com Deus. Nós fizemos uma aliança eterna. Eu lhe prometi dar-lhe sempre o que você pedir. Sua promessa é pedir, entender o processo de pedir e ser atendido. Eu já lhe expliquei esse processo uma vez, e eu farei de novo para que possa entendê-lo claramente. Você é um ser triplo. É formado por corpo, mente e espírito. Também poderia chamá-los de físico, não físico e metafísico. Isso é a santidade, é a Santíssima Trindade, e tem sido chamada por muitos nomes.
o que você é, eu sou. Eu me manifesto como 3 em 1. Alguns de seus teólogos têm chamado isso de Pai, Filho e Espírito Santo. Seus psiquiatras reconheceram esse triunvirato e o chamaram de consciente, subconsciente e superconsciente. Ver nota na página 46, ele diz aqui. Seus filósofos o chamaram de id, ego e superego. A ciência chama de essa energia de matéria e antimatéria. Os poetas falam em mente, coração e alma. Os pensadores da nova era se referem a corpo, mente e espírito. Os pensadores da nova era se referem a corpo, mente e espírito. É isso que a gente fala lá na clínica, né? Nem tinha me relacionado, mas eu falo muito sobre isso. A gente trata corpo, mente e espírito. Bem isso. Eu uso bastante esses 3 nomes. Eu sou um pensador da nova era, nem sabia. Seu tempo é dividido em passado, presente e futuro. Isso não poderia ser o mesmo que subconsciente, consciente e superconsciente? O espaço é igualmente dividido em 3. Aqui, lá e o espaço no meio. O difícil é definir e escrever esse espaço no meio. No momento em que você começa a defini-lo ou descrevê-lo, esse espaço passa a ser aqui ou lá. Contudo, sabemos da existência do espaço no meio. É o que mantém o aqui e o lá no lugar, como o eterno agora mantém o antes e o depois no lugar. Esses 3 aspectos seus, na verdade, são 3 energias. Você poderia chamá-los de pensamento, palavra, ação. Todos os 3 juntos produzem um resultado, em sua língua e interpretação é chamado de um sentimento ou uma experiência. Sua alma, subconsciente, id, espírito, passado, etc., é a soma total de todos os sentimentos que você já teve, criou. Sua consciência de alguns deles é chamada de memória. Quando você tem uma memória, é dito que se lembra, isto é, torna a reunir as partes. Quando você reunir todas as suas partes, terá se lembrado de quem realmente é. O processo de criação começa com um pensamento, uma ideia, um conceito, uma visualização. Tudo que você vê foi um dia a ideia de alguém. Não existe coisa alguma em seu mundo que não tenha primeiro existido como puro pensamento. Isso também é verdadeiro no que diz respeito ao universo. O pensamento é o primeiro passo da criação. Depois vem a palavra. Tudo que você diz é um pensamento que foi manifestado. É criativo e espalha a energia criativa no universo. As palavras são mais dinâmicas. Alguns poderiam dizer mais criativas do que o pensamento, porque são um nível de vibração diferente do pensamento. Atingem, mudam e afetam o universo com um maior impacto. As palavras são o segundo passo da criação. O terceiro é a ação. Ações são palavras em movimento. Palavras são pensamentos manifestados. Pensamentos são ideias formadas. Ideias são energias reunidas. Energias são liberadas, são forças liberadas. Forças são elementos
existentes. Elementos são partículas de Deus, a essência de tudo. O começo é Deus, o fim é a ação. A ação é Deus criando, ou Deus experimentando. Então olha só, gente, né? Primeiro vem o pensamento, depois vem a palavra e depois a ação. Então a gente precisa estar bem conectado, sempre é trindade, sempre é trindade, sempre é trindade. Por isso que as grandes brigas, quando a gente vai brigar com alguém, a gente não está trino, a gente está dual, a gente só está em duas polaridades. É por isso que o homem e a mulher brigam tanto, né? Quando a gente coloca Deus no meio, daí dá harmonia, dá a trindade, tá? Porque deu espaço, né? Uma polaridade, né? Passado, presente e futuro. Quando eu estou presente, eu consigo estar no estado de flow, que é o estado de sincronicidade, é o estado de presença, onde eu consigo olhar para o passado, eu consigo olhar para o presente, eu consigo olhar para o futuro como observador e ver esses três tempos acontecendo, tá? E esse acontecer gera um campo vibracional, e esse campo vibracional ele é manifestado aonde? Agora. Por isso que o estado de riqueza ou pobreza, ele não quer dizer em bens materiais, ele é um estado de ser. Se você vibrar prosperidade, se você vibrar, né, gratidão, qual o ato mais próspero que um ser humano pode ter? Um sentimento mais próspero? O de gratidão, por já se sentir possuidor. Eu já me sinto rico, eu já me sinto amado, eu já me sinto próspero, eu já me sinto saudável, bonito, feliz, rico. Então, por eu me sentir desse jeito, o que acontece? Eu vou atrair pessoas, situações e matéria similar a essa maneira de eu me sentir. Entendeu? Então não fica falando, eu quero isso. Quando toda vez que você fala eu quero, você está afirmando para o universo que você não tem. Você não tem. Eu quero ficar rico. Eu quero isso. Não. Você tem que vibrar como já possuindo aquilo, né? Um exemplo, né? Vários coaches falam sobre isso. E você quer um carro, um exemplo, né? Eu quero um carro X. Você tem que ir lá na concessionária, tem que ver o carro, tem que saber as especificações do carro, tem que fazer um test drive, né? Tem que procurar andar com o carro, tem que se imaginar andando com o carro. O que você vai fazer com aquele carro? Se aquele carro ele te serve, se não te serve, se ele traz benefícios. Por que você quer aquele carro? Você quer aquele carro para quê? Para trabalhar, para se mostrar, para quê? Qual é o objetivo de você ter aquele carro? Então tudo isso vai fazer com que você vibre e que você adquira essa experiência de estar neste carro. Na realidade, a gente não tem nada. Tudo é emprestado. Tudo é emprestado, né? Tudo é emprestado. Tudo é de todos, né? Se eu não pagar o IPVA, eu não posso andar com o carro. Se eu não pagar o IPTU da casa, também dá problema. Então, assim, percebe que tudo é um empréstimo, né? Isso é meu, isso é aquilo. Nem a tua família é tua, né? São seres, são pessoas que estão reunidas, que daqui a pouco podem não estar, né? Os filhos vão saindo, o marido e a mulher podem se separar, né? E pessoas podem partir para outros planos. Então, assim, nada é seu. E tudo é também, né? Aí a gente entra na dualidade, né? Na dicotomia. Ele vai falar muito sobre isso aqui, na dicotomia divina. Duas verdades num único fato.
Duas verdades num único fato. É bem legal essa parte. Ele fala aqui nesse livro, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, tá? Então o começo é Deus, o fim é a ação é Deus criando ou Deus experimentando. Seu pensamento em relação a si mesmo é que seu pensamento em relação a si mesmo é que não é suficientemente bom, admirável ou puro para ser uma parte de Deus, ter uma parceria com Ele. Você negou durante quanto tempo quem é que acabou se esquecendo? Então, você negou durante tanto tempo quem é que acabou se esquecendo. A gente contou a mentira tanto, né? A gente contou tanto uma mentira que ela acabou sendo verdade pra gente. Só pra gente, porque na realidade não é, né? Isso não ocorreu por acaso. Tudo é parte do plano divino. Por que você não poderia afirmar, criar e experimentar quem é, se já o fosse? Primeiro, era preciso renunciar à sua ligação comigo, negá-la, esquecê-la, para experimentá-la plenamente, criando-a inteiramente, fazendo-a surgir. Porque o seu maior desejo, e o meu, era que você experimentasse a si mesmo como a parte de mim que é. Portanto, está passando pelo processo de experimentar-se, recriando-se em todos os momentos, como eu estou através de você. Está percebendo qual é a parceria? Entende as suas implicações? Essa é uma colaboração sagrada, de fato, uma comunhão sagrada. Sua vida vai melhorar quando você escolher que seja assim. Ainda não escolheu isso. Procrastinou e protestou. Agora é hora de reconhecer e produzir o que lhe foi prometido. Para isso, deve acreditar na promessa e viver de acordo com ela, viver de acordo com a promessa de Deus. A promessa de Deus é que você é seu filho, seu produto, sua imagem, seu igual. Aqui é que você fica confuso. Pode aceitar seu filho, produto, imagem, mas não seu igual. Isso é bom demais. Muita pretensão, muita responsabilidade. Porque se é igual a Deus, isso significa que nada pode ser feito para você e que todas as situações são criadas por você. Não há mais vítimas e nem vilões. Só podem haver resultados de seu pensamento em relação a alguma coisa. Eu lhe digo que tudo que você vê em seu mundo é o resultado de sua ideia em relação a ele. Você quer que a vida realmente melhore? Então mude a sua ideia em relação a ela e a você. Pense, fale e haja como o Deus que você é. Pesado isso aqui, hein? Para muita gente aí está se contorcendo, né? Falar que você é Deus, nossa! Tem muita gente que se contorce. Azar, tá louco, até os bichos por dentro se mexem, né? É verdade, olha, fala assim, chega, ó gente, depois chega, vamos fazer um teste, tá? Faz um teste aí. Chega hoje no trabalho e fala assim, ó, eu sou Deus. E olha a cara das pessoas, eu já fiz isso. As pessoas falam, como tu és, como que pode, não és, tu não és isso, tu não é. Se não, eu sou Deus, mas você também é Deus. Todos nós somos Deus, tendo a experiência aqui na matéria. Ó, até baixou
Até baixou as pessoas que estão aqui na live. Gente, é muito forte isso, tá? É muito forte. Eu acho que assim, é o suprassumo do ser humano, entendeu? Quando ele conseguir enxergar isso, quando ele conseguir ter essa sensação, quando ele conseguir chegar a esse momento de se sentir Deus realmente, tá? Tudo vai mudar, porque toda a responsabilidade é dele. O grande problema do ser humano está na responsabilidade, né, gente? Essa é a questão, né? Somos imagem e semelhança de Deus, né? Ó, a Márcia falando, somos imagem e semelhança de Deus. Daí aqui no livro fala assim, olha só, aqui é que você fica confuso. Pode aceitar filho, ser filho, produto, imagem, ó, tá aqui, ó, imagem, que foi o que a Márcia colocou aqui, ó, imagem, mas seu igual? Como assim? Isso é bom demais. Muita pretensão, muita responsabilidade. Porque se é igual a Deus, isso significa que nada pode ser feito para você. E que todas as situações são criadas por você. Não há mais vítimas e nem vilões. Só podem haver resultados de seu pensamento em relação a alguma coisa. Aqui aquela jaqueta, né? Aquela roupinha de coitadinho, de vítima, não vai colar mais, né? Aqui só vai ter autorresponsabilidade por tudo. E daí você vai ter autorresponsabilidade pelo planeta que você está vivendo, que é parte da sua criação. Você vai ter responsabilidade pela natureza, que foi parte da sua, né? Você está criando essa natureza que você está vendo. As pessoas ao teu redor, aquelas pessoas chatas, que você fala assim, meu Deus, por que existe isso? Né? Você chama até de isso, nem de pessoa você chama. É criação sua. Você atraiu essa pessoa. Aquelas pessoas amorosas, aquelas pessoas que você fala assim, nossa, que pessoa legal, eu quero conviver com essa pessoa. Que legal essa pessoa. Também foi você que atraiu ela. Foi você que criou ela. Entende? Então você é Deus. Nós somos Deus experimentando esse momento na eternidade. Nós somos Deus experimentando na eternidade. Todos nós. Todos nós. É que nem uma célula do meu corpo falar que ela não é o de alma. Elas são. Todas as células que estão aqui são de alma. Todas elas. E cada célula está experimentando algo. Uma célula está sendo uma pele, uma célula está sendo um dente, uma célula está sendo um sangue, uma célula está sendo uma unha, uma célula está sendo um cabelo. Consegue entender isso, gente? Nós somos células dentro do universo, dentro desse planeta. E cada célula dessa, cada ser humano, tem o quê? O seu livre-arbítrio. Tanto é que as nossas células têm o livre-arbítrio que elas podem formar um câncer. Elas podem se diferenciar do sistema que elas estão operando. Pode ou não pode? E por que o câncer é formado? E por que uma célula fala assim, todas as células são produzidas bolinha, e aí uma lá nasce triângulo. Ela produz outro triângulo, daí de repente tem um câncer ali. De onde vem? De um trauma profundo. Normalmente é um trauma que vai fazer um ano que aconteceu, aquilo fica somatizando,
a pessoa fica, né, com aquilo dentro dela, fica gerando cortisol, fica o corpo todo acidificando, e o trauma relacionado ao chakra vai ocasionar o quê? O câncer naquele sistema, né? Seja nós temos sete chakras, e cada um tem uma personalidade ali, uma sensação que aflora cada vez, vai aflorar esse campo de energia. E daí, em cima daquele campo de energia, aquele grupo de órgãos regido pelos aqueles hormônios produzidos pelaquela glândula endócrina, que tem toda a ligação com aquele chakra, que está ligado à parte emocional, desencadeia um processo desarmônico. E daí forma o câncer. Expliquei para vocês a matriz divina, expliquei como se dá o câncer e o que é Deus aqui em 1 minuto. Entendeu? E é isso que acontece, gente. Ele falou aqui do floco de neve, a perfeição do floco de neve. Se vocês pegar o floco de neve e colocar no microscópio, vocês vão ver a perfeição que há. A perfeição que há. As nossas células, as mitocôndrias, né? Tudo é perfeito. Nós somos seres perfeitos, do jeito que somos, né? A mesma coisa que falar que uma criança não é perfeita. Ela está só num processo, ela só nasceu depois da gente. Mas é perfeito? É a mesma coisa que a gente pegar uma árvore. Tem árvore, tem galhos ali, tem folhas ali que estão há anos ali. Mas tem brotinhos nascendo ontem, hoje. E é a mesma coisa que olhar para aquele brotinho e falar que ele é imperfeito. Só porque ele é menor, só porque ele nasceu hoje. Consegue entender? Então esse entendimento do que é Deus, de quem é Deus, do que você é, vai gerar identidade. O grande problema da nossa sociedade é a gente não saber quem é. Porque se a gente soubesse, a gente trataria o outro totalmente diferente. Todas as nossas relações seriam diferentes. Todas elas seriam diferentes. Todas. Certo, gente? 6h47, vamos seguindo. Eu lhe digo que tudo que você vê em seu mundo é o resultado de sua ideia em relação a ele. Ó, sabe o que me veio agora? Sabe por que Jesus veio para esse planeta? Porque quando ele chegou lá em cima, na consciência, ele falou assim: ainda tem lugares no universo que são partes minhas que eu preciso gerar mais harmonia, mais alegria, mais amor. Foi para isso que Jesus veio aqui nesse planeta. Quando a gente está bem, pensa, é só tu pensar, vamos pensar aqui, ó, trazer uma analogia para vocês. Tu ganhou na Mega Sena, tu tá ricaço, Cristiano Ronaldo, sucesso, dinheiro, fama. O que ele faz com esse dinheiro? Ele volta lá na Ilha da Madeira e ajuda a Ilha da Madeira. Ele ajuda todos os parentes dele. Ele cria escolas, ele cria hospitais, ele gera um ambiente de prosperidade. Mas perceba que ele volta. Ele poderia pegar, ó, tchau pessoal, fui embora. Fui embora. Vou curtir aqui, vou na Europa, Emirados Árabes lá. Se tiver algum lugar fora da terra para curtir também vou. O que quem ficou lá ficou. Não. A gente, dentro de nós, a gente tem aquela sensação de estar faltando algo. E por isso que a gente retorna. Jesus, pode ver, Jesus cresceu, nasceu, né?
ali no Oriente Médio, né? E a Bíblia conta da história até 12 anos. Depois Jesus sumiu, né? Ele ficou só fazendo carpintaria junto com o pai dele e voltou aos 30. Quem quiser acreditar nisso, né? O conto da carochinha, né? Pode acreditar. O que ele fez? Ele foi para uma escola, ele foi para escolas iniciáticas. Passou pela Índia, né? Por grandes gurus. Ele foi colocado junto com vários conhecimentos. Ele foi para a escola dos essênios. E quando ele estava pronto, daí ele teve a iluminação no deserto, né? Daí, com todos os conhecimentos que ele adquiriu, ele teve a experiência em si. O ser teve toda a experiência. O ser teve o transbordo. Não existe mais lá, aqui. Não existe fragmentação. Ele se tornou um só. Por isso que ele fala: eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Não existe nada que eu não seja. E daí ele volta para a terra dele, fazer o quê? Fazer todos os atos que já estão descritos aí na Bíblia. O olhar dele para as pessoas não é um olhar como vendo o outro, ele se vê no outro. Porque ele vê Deus no outro. Entende? Então, como ele vê Deus no outro, não existe uma separação. Então toda palavra, tudo pensa, então ele pensa, ele sente, pensa, fala e a ação acontece porque ele não tem dúvida. É a mesma coisa que eu falo assim, ó, vou falar. Levanta dedo. Abaixa dedo. Baixa o braço. Levanta braço. Faz parte de mim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ó, minha cabeça está aqui, minha palavra está aqui. É um corpo só. Jesus se tornou um corpo só. Um corpo único. John, mas ele tinha um corpo de homem. Cabeça. É o corpo da consciência. É o estado crístico. Jesus se tornou Cristo. Cristo não é uma pessoa, Cristo é um estado, é o estado crístico que muitos seres alcançam. Djalma, olha o que tu tá falando, Djalma. Há uns tempos atrás, se eu falasse isso, já tava a polícia aqui, já tava interditado já, né? Entendeu, gente? Então, a grande sacada é você conseguir sair da caixinha e você pensar por si. Você tem que pensar pela tua cabeça. O que faz sentido para você? Isso tudo que eu estou falando para vocês é o que faz sentido para mim. É a minha verdade. É a minha verdade. Tem muitas pessoas que vão falar assim: nossa, concordo. Tem muitas pessoas que falam assim: discordo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tô aqui numa live falando para vocês o que eu acho. E por ressonância, pensa, olha quantos bilhões de pessoas tem. 8 bilhões. Nós estamos aqui em 7 pessoas. Por ressonância, a gente tá o quê? Se atraindo. Se escutando. Né? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Vamos lá, só para mim acabar essa página aqui. Eu lhe digo que tudo que você vê em seu mundo é o resultado de sua ideia em relação a ele. Você quer que a sua vida realmente melhore? Então mude a sua ideia em relação a ela e a você. Pense, fale e haja
como o Deus que você é. Ó, gente. Pense, fale e haja como o Deus que você é. Ele está falando aqui, que como o Deus que você é, não como o Deus que você se assemelha. Como o Deus que você é. É forte, né? Para aguentar esse status aqui de Deus, tem que ser forte. Vamos lá. É claro que isso o fará de muitos, ou afastará de muitos. Olha aqui, gente, tá aqui, tá escrito. É claro que isso o afastará de muitos, da maioria, dos outros homens. Eles dirão que você é louco e blasfema. Eventualmente ficarão fartos de você e tentarão crucificá-lo. Eles farão isso porque acham que você está vivendo em um mundo de suas próprias ilusões. Alguns homens são suficientemente indulgentes para permitir-lhes ter os seus entretenimentos particulares, mas, porque cedo ou tarde, outros se sentirão atraídos por sua verdade, pelas promessas que representam para eles. É nesse momento que os seus semelhantes interferirão, porque é nesse instante que você começará a tornar-se uma ameaça para eles. Porque a sua verdade, a sua simples verdade, sustentada simplesmente, oferecerá mais beleza, paz, alegria, amor por si próprio e pelo próximo do que tudo que seus semelhantes poderiam imaginar. E é essa verdade aceita significaria o fim das suas normas de vida, o fim das concessões e dos assassinatos praticados em meu nome, o fim da submissão ao poder, da lealdade e do respeito obtido através do medo, o fim do mundo como eles o conhecem e como você o criou até agora. Por isso, esteja pronto, homem de bom coração, porque você será difamado, insultado, abandonado. Finalmente, eles o acusarão, julgarão e condenarão, seguindo as suas próprias normas. Quando você aceitar e defender a sua causa sagrada, a realização do eu, então por que fazer isso? Porque você não está mais preocupado com a aceitação ou aprovação do mundo. Não está mais satisfeito com isso, não está mais satisfeito com o que isso proporcionou a si próprio ou às outras pessoas. Quer pôr um fim ao sofrimento e à ilusão. Não deseja mais este mundo como é atualmente. Procura um mundo novo. Não procure mais. Faça-o surgir agora. O Senhor pode me ajudar a compreender melhor como fazer isso? Sim. Primeiro se concentre em seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Imagine quem seria se vivesse de acordo com esse pensamento todos os dias. O que pensaria, faria, diria? E como reagiria ao que as outras pessoas fariam e diriam? Você vê alguma diferença entre essa projeção e o que pensa, faz e diz atualmente? Sim, vejo muita diferença. Ótimo, deveria ver. Sabemos que atualmente você não está vivendo de acordo com o seu pensamento mais elevado em relação a si mesmo. Agora, tendo visto as diferenças entre você, as diferenças entre onde você está e onde deseja estar, comece a mudar conscientemente seus pensamentos, suas palavras e suas ações para corresponder
a sua imagem mais grandiosa. Isso exigirá muito esforço físico e mental. Um exame minuto a minuto de todos os seus pensamentos, suas palavras e seus atos. Envolverá escolhas constantes, feitas conscientemente. Todo esse processo é uma mudança completa para o nível da consciência. Se aceitar o desafio, descobrirá que passou metade da sua vida inconsciente, isto é, sem perceber em um nível consciente o que você está escolhendo em termos de pensamentos, palavras e atos, até experimentar as suas consequências. Então, quando as experimenta, nega que seus pensamentos, palavras e atos tiveram algo a ver com elas. Isso é um convite a parar de viver nessa inconsciência, um desafio que a sua alma o instigou a aceitar desde o início dos tempos. Esse tipo de exame mental contínuo poderia ser terrivelmente exaustivo, sim, até se tornar a sua segunda natureza. De fato é. Sua primeira natureza é amar incondicionalmente. A segunda é escolher manifestar incondicionalmente. A segunda é escolher manifestar conscientemente a sua primeira e verdadeira natureza. Desculpe-me, mas essa crítica constante a tudo que eu penso, digo e faço não me tornaria enfadonho? Não, diferente sim, mas nunca enfadonho. Jesus era enfadonho? Eu não acho. Era enfadonho estar na companhia de Buda? Várias pessoas imploravam por estar em sua presença. Ninguém que adquire um profundo conhecimento é enfadonho. Talvez seja uma pessoa incomum ou extraordinária, mas nunca é enfadonha. Então você quer que a sua vida melhore. Comece imediatamente a imaginá-la do modo que quer que seja e assimile essa ideia. Examine todos os pensamentos, palavras e atos que não condizem com ela e rejeite-os. Quando você tiver um pensamento que não condiz com a sua visão mais elevada, troque-o imediatamente por outro. Quando fizer algo que não corresponde à sua melhor intenção, decida que é a última vez que eu faço. E se puder, retifique o seu erro com quem quer que tenha sido envolvido. Gente, então a gente vai finalizar aqui a nossa live 7:03, tá? Muito profundo, né? Hoje a gente adentrou a uma camada bem profunda e eterna, né? Que é nós somos Deus, tá? Nós somos Deus, nós somos imagem, semelhança, né, de Deus. Nós somos tudo isso. E basta que a gente comece a operar nesse sistema. O que Deus, sempre pergunta assim, o que Deus faria agora? O que Jesus faria agora? O que Buda falaria agora? O que o amor faria agora? Entende? Então, é essa reflexão que eu trago para vocês hoje. Façam o teste, tá? Façam o teste. Chega em casa, né? Muita gente tá em casa, né? Mas chega pro seu marido, pra sua esposa e fala assim, ó, eu sou Deus. Descobri que eu sou Deus. Mas você também é. E olha na cara da pessoa e fica só olhando a expressão.
Olha, 90,9% da população aqui desse planeta, gente, não sabe que é Deus. Por isso que a gente tem tão poucos seres iluminados. Tão poucos. Tá? Quando você atinge a iluminação, o que acontece? Você entende que você é Deus. Você tem autorresponsabilidade por tudo. Tá? Gente, fica aqui o abraço, um beijo, carinho, e tamo junto amanhã, falando mais e mais. Amanhã a gente parou aqui na página 98, tá? Bem legal, e amanhã o pau pega, tá? Amanhã tô vendo aqui que o negócio, meu Deus, aqui vai entrar nas questões religiosas. Então, se você quer ver a chapa esquentar, amanhã o pau vai torar aqui. Prepara, tá? Deuses, até amanhã, deuses, meus amigos deuses, certo? Beijão e até amanhã. Tchau, tamo junto.